Ranulfo. Tudo bem com vocês, gente? Amém. Estou muito bem também. Eu quero, antes de começar a orar mais uma vez com você, nós estamos dentro da nossa série Valores e esse tema específico, esse valor que nós vamos conversar sobre ele hoje, ele nos remete, como todos eles, toda mensagem que é pregada, não só ouvir, mas também praticar. Então eu quero orar mais uma vez com você. Você pode fazer isso, inclinar o seu coração e dizer para Deus que você está disposto não só a ouvi-lo nessa noite, mas praticar, amém? Paizinho, a gente quer nessa noite, mais uma vez também, poder não só ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor tem para a gente, que envolve a nossa vida, a nossa história, o nosso momento, algumas coisas do nosso futuro, a qual o Senhor também já está forjando, moldando, trabalhando. Então eu quero pedir que nessa noite o Senhor possa também falar com o Teu povo. Não permita eu atrapalhar o Teu plano para essa noite. Senhor, faz a Tua vontade no poder, na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, eu sei que tem uma boa parte da igreja que já conhece parte da minha história, Então nessa noite, como é um tema que eu recebi a responsabilidade de pregar sobre ele, E eu achei ele muito interessante porque eu acho que ele tem muita coisa a ver com a minha história de vida. Então me senti muito desafiado por Deus a falar sobre esse tema. Então eu queria pedir a tua permissão para hora ou outra eu poder falar um pouco da minha história, sair, depois voltar e ir repartindo com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração, amém? Então eu quero começar dizendo que esse é o nosso tema: assumir a responsabilidade pela minha restauração e pelo meu crescimento integral, A Bíblia vai dizer que o pecado, ele teve não só a força, mas a capacidade de trazer uma desordem para o mundo onde nós vivemos. Mas a maior desordem que o pecado foi capaz de promover foi no coração do homem, porque ele conseguiu afastar o coração do homem de Deus. A gente olha lá a perfeição de como era essa relação entre Deus e homem lá no Éden, uma relação perfeita, pura, saudável, edificante, Deus vindo ali na virada do dia, edificando a vida de Adão. Mas em um determinado momento o pecado entra e acaba toda essa pureza, toda essa beleza de relacionamento entre Deus e o homem. E a Bíblia diz que aquilo que aconteceu lá no Éden respingou na nossa vida. Aquilo foi transferido, porque a palavra diz que por meio de um só homem, se referindo a Adão, todos pecaram. E nós estávamos destituídos da glória de Deus. Deus procurou um justo nessa terra e não achou. Então o pecado, ele teve esse poder. Ele teve esse poder de não só afastar o nosso coração de Deus, mas de também nos mostrar uma rota alternativa. Agora, não vivendo mais essa relação saudável com Deus, nós buscamos o nosso caminho de independência, de ser dono do nosso nariz, de viver a vida da nossa maneira e do nosso jeito. E aí nós vamos perceber então que a vida, ela nos machucou em algum momento, ela nos feriu, deixou algumas marcas no nosso coração e na nossa alma, por conta dessas escolhas erradas, não só das nossas escolhas, mas de alguém que em algum momento da nossa história nos machucou e nos feriu.
E aí então a Bíblia vai dizer que na busca desse caminho nosso de independência, ela vai dar nome de caminhos de morte. Que a gente está trilhando um caminho e a Bíblia vai falar de morte espiritual, não é só física. A Bíblia fala mais de morte espiritual do que física. E qual é a morte espiritual? É a morte do seu relacionamento com Deus. Então Provérbios 14:12 vai dizer mais ou menos assim, que há caminhos que aos olhos do homem parecem bons, você está andando e você está indo em direção à morte. Mas há caminhos que aos seus olhos parecem bons, mas o fim desse caminho é a morte. E aí o que precisa então acontecer no meu e no seu caminho? Jesus precisa aparecer, a intervenção do Espírito Santo, ela precisa acontecer nesse caminho que nós estamos trilhando, para dizer para a gente, olha, não segue para lá porque você vai morrer espiritualmente. O caminho que te conduz a Deus é a vida, e volta, isso é conversão. Você para de andar e de correr em direção à morte, e agora você começa então a olhar para Deus e viver a sua vida para Deus. É isso que a Bíblia está falando do processo de conversão. É o ponto de partida, é onde você começa a olhar a vida diferente, o Espírito Santo vai começar a ser seu parceiro e seu amigo na sua trajetória de vida. Então deixa eu contar um pouco aqui dessa minha história. Eu disse isso nos cultos atrás, assustei algumas pessoas, porque eu entrei aqui, no meu último assalto, aí tinha gente, como é que é isso aí? Né? Deixa eu falar, já faz 23 anos, gente, acabou esse negócio aí. Não roubo mais ninguém, não pego mais nada dos outros, entendeu? Estou curado, sarado, né? Amém? Glória a Deus. Então deixa eu falar mais ou menos aonde foi esse ponto de partida, né? A primeira semente do evangelho na minha família caiu no coração de uma tia minha, que se converteu, uma tia louca, pirada, se apaixonou por Jesus. E ela então começou a pregar o evangelho dentro da nossa casa. E eu vivendo na minha vida de drogadição, de vício, de criminalidade, um certo dia a coisa ficou feia para mim em São Paulo. Ela falou para mim, ou você sai de São Paulo ou você morre. Eu nessa altura, com mais ou menos 22 anos de idade, um guri, até o pescoço, com crime, com as drogas, essa altura estava consumindo quase 8 gramas de cocaína por dia. E ela disse para mim, por que você não sai de São Paulo? E eu disse, para onde que eu vou? Ela falou, por que você não vai para uma comunidade terapêutica? E aí eu tentei manipular ela, porque a coisa estava, o cerco estava fechando para mim em São Paulo. Eu disse, tia, eu vou, eu acho que está na hora de eu parar com esse negócio aí, mas conversa. E ela falou, então você vai mesmo? Eu falei, eu vou, mas olha, mas você vai, mas você tem que ficar lá 9 meses. Lá você não vai poder beber, fumar, você vai ter que levantar cedo, trabalhar, esse negócio, eu não gostei dessa parte não. Você vai ter que trabalhar lá. E eu falei, não tia, eu vou, mas na cabeça eu falei, não, é só 5 dias. Lá no coração eu falei, é 5 dias. E aí então ela foi junto com algumas irmãs da igreja e fez as compras para 9 meses de internação. Então pensa, sabão em pó, sabonete, tudo. E eu olhei aquilo, tinha, mas para que tudo isso? Não, é para os 9 meses. Você vai ficar lá 9 meses. E no coração eu disse, não, é 5 dias, tudo isso aí vai ficar lá. Então eu fui para aquele lugar, mas nunca com a esperança de que Deus pudesse mudar a minha história de vida. Primeiro porque eu não acreditava em Deus. Eu me dizia ateu. Eu não acreditava que Deus pudesse entrar numa história de alguém como eu. Então quando eu cheguei lá nesse centro de recuperação, eu cheguei quebrado mesmo, moído. E um dos monitores falou, se você quiser dormir, você dorme, para você vai passar a valer a partir de amanhã. E eu tentando manipular o monitor também. Eu falei, não, eu já quero participar aí, eu vim aqui para participar. E na minha cabeça eu falei, 5 dias nesse lugar. Só que aí, pensa bem, tenta imaginar essa cena, um barracão de madeira com 50 homens no meio do mato.
Isso em 1994. Eles cantavam um canto que diz assim, em voz de Sueli Terço Ribeiro. Ouve só para ver. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, quem é dessa época aí canta também. Segura na mão de Deus e vai. Vamos lá? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Vocês são demais, hein? Demais, né? Eu sou dessa época aí também. Então olha só, essa canção então nesse barracão de madeira, esse cântico, ele parece que foi um míssil teleguiado do céu assim para o meu coração. Porque do mundo da onde eu vivia, o homem não podia chorar. E eu me pego então chorando naquele culto, eu estou então enxugando as lágrimas, porque o homem não chora e eu estou aqui chorando, que negócio é esse? E eu estou sentindo um calor tomando o meu corpo, uma coisa gostosa. E eu escuto então uma voz que sopra no meu ouvido: você está disposto a segurar nas minhas mãos agora? E eu olhei para trás e perguntei para o irmãozinho que estava adorando a Deus: segura na mão de Deus. E ele de olho fechado, eu bati no ombro dele e falei: você pediu para eu segurar na sua mão? E ele disse: não, eu estou aqui adorando a Deus. Aí eu pirei, eu falei: bom, todo crente é louco, esses caras falam que Deus fala. E eu mal cheguei aqui, eu já estou ouvindo vozes. Então eu saí daquele culto ali e eu fui falar com um dos monitores. Falei: olha rapaz, desculpa, eu cheguei, eu estou algumas horas aí sem usar nada. Mas vocês parecem ter um negócio bom. Eu disse para eles assim, eu falei: rapaz, olha, eu estava lá no culto, eu ouvi uma voz, falou comigo, acho que eu ainda estou ouvindo bem. E aí ele me deixou, mas não, mas aqui Deus fala mesmo, ele falou. Eu falei: não, eu disse para ele no primeiro dia, eu falei: não, rapaz, se Deus conhecesse a minha história, eu disse para ele, ele falou: não, ele conhece. E aí ele me chamou para a salinha e falou assim: Ranu, você não é pior do que Moisés, do que Paulo? E ele me citou 3 homens da Bíblia, 2 deles rapidinho, Moisés e Paulo. Ele falou: Moisés matou e ocultou cadáver. Se fosse nos dias de hoje, era 50 anos de cadeia para ele. Ele contextualizando para mim, contextualizando. Eu falei: é sério? E o que Deus... Não, Deus fez dele o líder de uma grande nação, o cara que matou e ocultou cadáver. Eu falei: sério? Aí ele falou: olha o Paulo, Saulo, quase a metade do Novo Testamento que você lê, foi o Paulo, perseguidor da igreja, olha o que Deus fez com ele. E aí eu falei: meu Deus, esses caras é bom de conversa. É sério. Eu falei: eu tenho que ir embora mesmo, é 5 dias, porque esses caras vão me convencer aqui. Então, olha só. Eu passei então 5, 10 dias, quando eu estou com 1 mês naquela casa, uma voz, eu amanheço o dia com uma voz no meu ouvido dizendo: você precisa ir embora desse lugar hoje. Mas deixa eu te contar uma coisa antes disso. Esses 30 dias, todos os dias, tinha alguém que ia lá na frente e dava um testemunho de que Jesus tinha libertado eles.
e que tinha transformado a história deles. E era a história mais ou menos parecida com a minha. Só mudava o RG e endereço. E na minha cabeça era assim, minha tia mandou esses caras aí para contar uma história mais ou menos parecida com a minha, para ver se os caras me convencem. Mas eu não vou cair desse negócio, não. Então, olha só, quando chegou nesses 30 dias, eu amanheci muito angustiado. Uma voz dizia para mim, você precisa ir embora desse lugar. Esse lugar não é para você, você tem que ir embora. Você é bandido, o que você está fazendo aqui no meio dos crentes? E uma outra voz dizia, se olha no espelho. Eu ia no espelho e percebia que alguma coisa estava mudando na minha face. Estava acontecendo alguma transformação no meu rosto, eu não conseguia entender aquilo. Então dentro de mim eu comecei a viver aquela crise que a palavra diz que o bem que eu não quero fazer, né, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal estou sempre perdendo para ele. Então foi muito forte aquele desejo de que eu vou embora. Arrumei minhas coisas para ir embora daquele lugar. E quando eu fui agradecer aquele monitor pelos dias que eu passei ali, 30 dias, eu estava com a mala na mão, disse para ele, eu queria agradecer os 30 dias que eu passei aqui, mas eu tomei uma decisão que eu vou embora. Queria agradecer mesmo. Esse negócio não é para mim, não. Ele disse, Ranulfo, você sabe que o tratamento aqui ele é voluntário, a hora que você quiser ir embora, você pode ir. Mas eu só quero fazer uma coisa por você, eu só quero fazer uma oração por você. Depois dessa oração você pode ir embora. Eu com a mala na mão falei, não, pode orar. Já estou pronto aqui. Ele falou, não, deixa a malinha aí. Né? Deixei a malinha. E ele me levou então para um lugar isolado daquela chácara. E aí ele me abraçou. Ele me abraçou e aí a oração que foi libertadora para o meu coração e para a minha vida foi as palavras que ele disse. Ele falando com Deus, chamando Deus de pai, ele disse, pai, Ranulfo não nasceu para ser bandido. Ele é a tua imagem e semelhança. Aí as cadeias começaram a cair. Porque aí era como que se Deus tivesse colocado uma tela de cinema na minha frente e eu começasse a perceber que eu achava que eu era o cara. E Deus naquele dia me revelou, cara, você não é nada. Você só está vivo porque a minha graça está aí, ó, te poupando a vida aí. Aquele dia não precisou ninguém interpretar aquilo para mim, o Espírito Santo mostrou para mim, você só está vivo porque eu sou um Deus misericordioso. E eu não sei então quanto tempo, né, ó, caminho de morte, agora o Espírito se revela para mim e me mostra que tem uma opção de vida. E aí então quando ele disse para mim assim, que ele terminou a oração, eu disse, Salviano, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ó, volta, morte, bye bye. Eu vou olhar para a vida agora em Jesus. E aí ele disse, então eu quero orar com você. Eu falei, não, me ensina a orar que eu quero começar bem esse negócio aí. Né? E aí ele pegou e falou, olha, toda oração que você fizer, você fecha, você lacra ela em nome de Jesus, porque ele é o cara. Eu falei, então tá bom, deixa comigo. E aí então eu peguei a Bíblia e fui lá para o meio do mato. E lá no mato, lá eu dobrei meu joelho e falei, Deus. Aí eu falei, Deus da minha tia, Deus do meu irmão, porque meu irmão já tinha se convertido nessa altura, e o Deus do Abraão. O Abraão é outra história que um dia eu conto para vocês. Se o Senhor mudar a minha história de vida, eu não vou ter vergonha de testemunhar do teu poder e da tua graça, e do teu amor. Né? Só que então, o que nós estamos tratando hoje aqui, sobre assumir a minha responsabilidade sobre a minha restauração e pelo meu crescimento integral, envolve isso, porque você pode ter uma experiência real com Deus, verdadeira, mas o Evangelho ele não é um verniz, não é uma varinha mágica, onde você diz, eu me converti, plim, a minha vida está totalmente transformada. Isso é uma mentira. O Evangelho vai fazer você olhar para dentro de você e o Espírito vai te ajudar você a olhar para dentro de você e ver o que dentro de você precisa ser restaurado e mudado.
Então ninguém aqui nesse auditório, ninguém aqui ou fora dele, não teve nenhum traumazinho, nenhuma dor, uma unha quebrada, um dente, um traumazinho. Tem alguém? Um só, não tem. Todo mundo aqui teve. Alguém já disse que ninguém neste mundo é perfeitamente saudável emocionalmente. Então, bem-vindo, todos nós temos alguma doença, certo ou não? Glória a Deus por isso. Então, olha só, eu entrego a vida para Cristo, mas agora, esse poder do Espírito que agora habita em mim, me faz olhar para as minhas feridas de alma. E a minha dor de alma, ela era com o meu pai, porque o meu pai tinha abandonado a minha família quando eu tinha 7 anos de idade. Eu sofri um abuso na minha infância, então eu projetei toda a culpa da minha tragédia de vida na pessoa do meu pai. E um dia, então, Deus usa alguém para dizer para mim: Ranu, você precisa perdoar o teu pai. Eu falei, mas o que tem a ver ser discípulo de Jesus, andar com Deus? Eu não quero negócio de perdoar. Não, se esse negócio de perdoar meu pai tem a ver com Deus, eu não quero esse negócio não. Porque ele não merece o meu perdão. Falei, não, você tem que perdoar. Você tem que perdoar porque, primeiro, você não pode se esconder atrás das feridas e das dores da alma que você foi afligido, para não ser uma pessoa diferente depois que a cruz marcou a tua vida e a tua história. Você não pode. Então ele falou, olha, você precisa perdoar o teu pai. E ele disse, eu vou te dar uma dica de como fazer isso. Você vai lá para a Bahia e você vai conhecer a história do seu pai. E fui eu para a Bahia, fui conhecer a história do meu pai, com raiva. Eu fui para lá com raiva. E eu voltei de lá chorando, com dó do meu pai, por conta da história que eu conheci, da história de vida. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, ninguém pode dar nada por outro, daquilo que você não recebeu. Experimentou, seu pai te deu o melhor, ainda que seja o abandono. E lá então falei, Deus, então cura o meu coração, porque eu posso ser alguém diferente. Eu não preciso me esconder atrás das minhas filhas, o Senhor pode me curar? E o Espírito Santo falou, posso, eu vou te curar. E você vai ser um pai diferente, porque eu sou o seu pai. Eu vou te ajudar, eu sou o pai que você não teve. O Espírito ministrou isso para mim. Então eu não posso mais projetar no outro a culpa das minhas dores, das minhas feridas de alma, das tragédias, dos erros, das minhas escolhas, porque agora o Espírito habita em mim. Então, em toda a minha trajetória de vida, eu falo isso com muita liberdade e cura, porque eu já reconheci que Deus esteve em todo tempo na minha vida e na minha história, por mais dolorosa que ela pareça, talvez, para você. É a palavra que diz lá no Salmo 139, que lá no ventre da mamãe Ele já conhecia você. Foi Ele que te formou. Então, a nossa vida está dentro de um plano soberano de Deus. Agora, dependendo de como eu e você reagir a essas ocorrências da vida, Deus pode pegar as nossas histórias de dores, de feridas, de alma, e transformar elas em cura para a glória do nome dEle. E não só curar você, mas curar outras pessoas através de você. Então, certamente, pessoas nos machucaram, mas agora Deus, que é a fonte de todo poder, eu posso viver curado. Não mais com as feridas expostas, mas agora com as cicatrizes, pelo poder do sangue redentor de Jesus. Assumir a minha responsabilidade da minha restauração é eu reconhecer que a dor e a ferida, elas foram legítimas, mas a cura em Jesus, ela é uma realidade. A Bíblia vai dizer que o nome de Deus em hebraico, um dos nomes é Jeová Rafá, o Deus que te cura. Então, foge da mentira de que o tempo vai curar a tua ferida de alma. Pelo contrário, o tempo ele pode tornar essas feridas mais agressivas, mais sangrentas, mais dolorosas.
O tempo só aumenta a dor se o problema não for enfrentado. Então é importante você saber que ninguém cura uma ferida de alma sozinho. Eu e você precisamos de ajuda. Mas o primeiro passo para essa cura, para essa busca de restauração, ela começa com você. É quando você diz: Deus, isso é comigo. É a minha vida que está em questão. Depois entra a figura de um pastor, de um discipulador, de uma discipuladora, de um líder de célula. Você não pode transferir a responsabilidade da sua restauração para um pastor, para um discipulador, para uma discipuladora. Isso é responsabilidade sua. Um pastor e um discipulador, eles não podem tirar o privilégio que é seu de ir para o seu encontro diário com Jesus todos os dias. Jesus é a fonte, é para lá que você e eu temos que ir todos os dias. Ele é a nossa satisfação plena, está em Jesus, jamais pode estar nenhuma pessoa falível. Porque o homem, as pessoas podem errar e vão errar comigo e com você. Mas Hebreus capítulo 12, verso 2, nos diz o seguinte: olha, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. É lá que tem que estar os nossos olhos, é nele, o perfeito. Você vai ter então pessoas, à medida em que você assume a responsabilidade, é que a restauração, primeiro ela é uma responsabilidade sua diante de Deus. Deus vai colocar pessoas do seu lado para te ajudar no seu processo. Deus vai fornecer ferramentas. Nós temos aqui na Monte Serral celebrando a restauração. Alguém ouve isso e fala: isso daí é para drogado, esse negócio é para cachaceiro. E não é não. Isso daqui é para todo mundo que está doente, viciado na pornografia, no sexo, em tudo, na promiscuidade, tudo que você imaginar. Está todo mundo doente. Todo mundo precisa de recuperação em alguma área da sua vida. Então tem o CR, que é uma ferramenta que pode te ajudar. Agora olha só, nenhuma ferramenta será eficaz para transformar o seu interior, a sua vida, se não tiver uma disposição no seu coração para a mudança. Nenhuma ferramenta pode produzir isso. E de boa, nem a própria palavra de Deus. Porque a gente pode ler ela de uma maneira só teórica. Vou falar um pouco mais adiante sobre ela. Então, dentro do CR, você vai ter lá o passo, saindo da negação, que é admitirmos ser impotente diante dos nossos vícios e comportamentos compulsivos, e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. A gente demora para admitir isso, que alguma área da vida perdeu o governo. É a negação. A negação, ela é uma parte da doença que diz que nós não temos uma doença e que nos leva a minimizar ou colocar no outro a culpa dos nossos problemas. É quando você diz que está tudo bem, mas na verdade está tudo mal. Então eu vou dar mais ou menos assim um cenário, porque eu já vivi muito essa experiência de atender pessoas com dependência química. E o cidadão chega: pastor, eu estou bem, eu quero uma internação, mas eu estou bem. Certo, você está bem, mas você quer ser internado, ok. Tá. Rapaz, você quer parar mesmo com esse negócio de droga? Pastor, na hora que eu quiser parar com esse negócio aí, eu paro. É mesmo. O cara está o pó da rabiola, ele está parecendo um chupa-cabra, ele está seco, ele está acabado. Mas ele está dizendo que ele tem governo sobre a vida dele. É um negócio impressionante, né? Atendi centenas deles. Um deles uma vez chegou lá na comunidade: pastor, eu quero ficar aqui, mas eu quero ficar só por alguns dias. Eu falei: é mesmo? Eu falei: é. E eu quero ler o New York Times. Sério que você quer ler esse jornal aqui na comunidade terapêutica? Você está quebrado, tomado pelo vício, mas você quer jornal americano aqui dentro. Não vai ter não, eu falei para ele. Eu não quero você aqui, eu disse para ele.
de Curitiba, volta para Cascavel. Não, pastor, eu vou pagar o que a clínica... Eu falei, não, você não entendeu, o negócio aqui não é dinheiro. Esse lugar aqui é para gente que está entendendo que está indo em direção à morte e precisa de vida, querido. Vai para o teu jornal lá, para a boca da favela, para o traficante, vai ler ele lá. Aqui não. Aqui você vai ter que ler a Bíblia, a palavra de Deus que liberta. Pode ir embora. Não, pastor, acabou. Vai embora e se você pensar, você volta. Daqui um mês nós vamos voltar a conversar sobre isso. Porque a gente que está doente não reconhece que está morrendo. Mas está querendo ler jornal americano? Não, com Ranulfão não. Seguindo aqui. É quando você diz... Não, não é, né? Não dá. Então assim, pessoas feridas, elas ferem pessoas. Pessoas curadas, cura pessoas. Então você precisa olhar se você tem aí coisas no seu coração, na sua vida, que precisa de restauração. E olha lá, se você não está buscando cura e tratamento para isso, você está machucando alguém, está respingando em alguém. Se você não está curado, você está ferido e está respingando em alguém. Então tem as ferramentas que vai te ajudar. Então a restauração, ela começa no seu relacionamento com Deus, na vertical, e depois isso vai respingar em alguém. É aquilo que Deus vai fazendo em você, para que isso possa respingar na vida daqueles que estão à sua volta. Tem gente que às vezes, não, eu quero ganhar o outro, eu quero salvar o outro. Cara, você precisa salvar primeiro. Você pode estar perdido aí no seu processo, tentando salvar alguém. Não, olha para você. Porque a maneira como Deus vai te usar, se você for uma pessoa curada e restaurada, isso vai chegar com muito mais poder, com muita graça do Espírito, porque não vai ser ajuda só teórica, vai ser ajuda com autoridade de vida, de você dizer, Jesus fez isso na minha vida, eu estou te falando porque eu passei por isso, Ele me curou. É diferente. Então, quais são as dores da sua alma? É uma pergunta que tem te consumido. É um abandono, é um divórcio, é a perda do ente querido, são filhos que foram para o mundo, é o casamento que está em ruína. O que está machucando você nesse exato momento? Tem alguma coisa na sua história que precisa de restauração? É uma pergunta do Espírito para você. Se olhar para a sua vida agora, para a sua história, e responder isso para o Espírito. Então a segunda parte, ela diz que então nós precisamos crescer espiritualmente. Efésios capítulo 4, verso 14 e 15 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, por ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescimento, em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então você para de andar em direção à morte, se converte, o Espírito começa a restaurar você das suas dores, das suas feridas de alma, e agora você precisa crescer espiritualmente. E aí tem a fase da criança espiritual, aonde tem o bebê espiritual, em que ele tem um cuidado, todo bebê tem um cuidadozinho, não tem? Você tem que ter um cuidado com o bebê, de como fala, né? De como direciona, né? Mas o bebê vai crescendo. Só que tem gente que corre o risco de viver toda a trajetória da vida cristã sendo ainda ou tendo as atitudes de bebê espiritual, né? Fica chateado se o pastor não foi visitar, se o pastor não ligou, porque ele não foi para a fonte, que é Jesus primeiro. É o bebê espiritual. É gente que cresceu na idade, mas na espiritualidade estacionou.
Você vai ser conduzido a viver esse processo de não só crescer espiritualmente, mas à medida que o primeiro passo é seu, a responsabilidade é sua. Então tem pessoas que não vão crescer. Não é crescer porque falta recursos, pessoas para ajudar, é porque não houve disposição de primeiro viver o relacionamento verdadeiro com Deus na sua intimidade. Então, se tem algumas coisas aqui que envolvem o nosso crescimento, essa é a nossa parte no processo de crescimento espiritual. Primeiro, você precisa querer crescer. Segundo, você tem que decidir isso, tem que ter dia, hora, eu vou fazer esse negócio aqui. Eu vou decidir, é uma resolução. Depois você tem que se esforçar em crescer, porque você tem e eu tenho um opositor que vai lutar contra essa nossa vida relacional com Deus. Mas ele é fraco diante do Deus Todo-Poderoso. Mas ele é o inimigo e a Bíblia declara que ele é o inimigo. E o terceiro e último, você tem que persistir no crescer. Porque olha, você vai ver coisa nessa vida, viu? Mas se você estiver com os olhos em Jesus, você vai crescer. O Espírito vai te dando discernimento e vai conduzindo a tua vida e a tua história de vida. O Tércio já disse aqui que nós precisamos e já temos 3 coisas para crescer nessa vida, espiritualmente. Tércio. Nós temos o Espírito que habita em nós, sim ou não? Nós temos a palavra de Deus que é viva, sim ou não? E todo mundo aqui tem um quarto em casa, não tem? Seu lugar secreto. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra e você tem o seu quarto. É o lugar onde você pode ir e falar: Espírito Santo, vem cá, senta aqui. É eu, você e a palavra. E você vai crescer. Deixa eu voltar lá para Bauru, porque essa aqui é a receita do Tércio: o Espírito, a palavra e o quarto. A minha lá em Bauru, em 1994. Então me converti, Jesus curando as feridas da alma, mas agora eu precisava crescer. Então de manhã tinha lá um momento da espiritualidade, de oração, louvor, adoração, mas à tarde tinha trabalho. Eu não queria saber muito desse negócio não. O monitor então ele reunia os internos da casa e falou: ó, agora nós vamos trabalhar, vamos cuidar da chácara, né? Tem a sua chácara grande. Então, ele dava o sermão antes. Tudo quanto formos fazer, temos que fazer como para o Senhor, para não ter murmuração. Já vinha esse versículo assim: tudo que tiver a mão para fazer, faça como se fosse para o Senhor. Tá bom. Fulano, você cuida da horta. Ciclano, você vai cuidar do campinho de futebol para nossa pelada no final de semana. Fulano, você vai para a marcenaria. Ranulfo, você vai para o chiqueiro. Vai lavar o chiqueiro para a gente lá. Chiqueiro, onde tem porco, né? Chiqueiro. E eu pensei o seguinte: não, esse irmãozinho aí, ele está me testando, ele quer que eu vou embora desse lugar. Ele não sabe quem sou eu para lavar chiqueiro, eu. Não pode. Você dá um trato lá para a gente lá, Ranulfo? Eu falei: deixa comigo. Mas o coração mesmo, eu falei: não, isso aí é perseguição. Ninguém podia fazer isso comigo. Eu sou bom demais para ir lavar um chiqueiro. E eu fui lavar o chiqueiro, né? Então você pensa, eu tinha uma VAP, não era a Lava Jato do Moro, né? Mas eu tinha uma VAP do Moro, vocês sabem, né? Coisa está pegando lá em Curitiba, né? Abre parênteses, né? Glória a Deus por isso, né? Deus está fazendo justiça e muita coisa aí. Mas eu pegava a VAP e ia para o chiqueiro. Tinha que colocar a bota, porque pegava bicho de pé. Não era só no pé, vinha no braço, nas costas. É um negócio chato, viu? Lavar chiqueiro. Então eu ia e então eu comecei, levava o meu Novo Testamento no bolso, Gideões. E aí estava então eu e o Espírito, a palavra e o chiqueiro.
E aí então eu começava a lavar as porcas lá e jogava água nela, e lavava e jogava lama para um lado e aquela bota. Daqui a pouco eu não dava conta, tá lá a porca de novo na lama. E eu, sua lazarenta, o que você está fazendo aí? Eu tenho que limpar você, vai para lá. E fiquei nisso. E fiquei lavando porco. Até que um dia eu falei, meu Deus, por que eu estou aqui? O que o Senhor quer fazer? Porque você tem que se perguntar o que Deus quer fazer com você numa situação adversa, ou num lugar adverso. Não endureça o coração não, porque quanto mais você endurece, pior é. Eu falei, Deus, fala comigo, né? Aí o Espírito Santo falou comigo, abre a minha palavra. Eu falei, aonde? Ele falou, em 2 Pedro. E aí eu comecei a abrir lá o Novo Testamento, 2 Pedro. O cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada, ela volta para a lama. Eu falei, miserável, você está aqui na Bíblia. Eu falei, ela está aqui na Bíblia. Eu falei, Jesus, isso está acontecendo comigo, eu estou lavando. E ela está indo para a lama. Aí o Espírito falou, filho, agora deixa eu falar com você. Você está vendo, por que você acha que ela faz isso? Você dá banho nela e ela volta para a lama. E aí, é a natureza dela, é animal, você lá volta. Né? Irracional. E aí o Espírito falou comigo, isso é a natureza de um animal. Mas a sua natureza foi mudada, está sendo mudada. Aí eu já, opa... E aí o Espírito falou, você está vendo o banhozinho que você dá nela? É só exterior, não é? Daqui a pouco ela volta para a lama. Aí o Espírito falou comigo, mas o banho da minha graça na tua vida, ele é poderoso para limpar você por dentro. Entendeu? Segura, tem mais. Chiqueiro tem mensagem. Olha só. E aí o Espírito falou comigo, a minha graça é isso, filho, eu estou te banhando, eu estou te limpando, e você tem que olhar a lama sempre como pecado. Você não pode menosprezar a graça de Deus. Eu te banhei, eu te limpei. Então, nesses quantas ofertas, né, que vêm do pecado, e o Espírito vem, você não é porco. Valorizar a graça, aprendi lá. Eu, a palavra e o chiqueiro. Como crescemos? Nós crescemos com um compromisso que primeiro firmamos com Deus. Você não está aqui hoje, ou está vivendo a sua vida cristã só porque alguém te convidou, ou alguém te trouxe para cá, não é isso. Primeiro porque Deus te chamou, porque Ele quer revelar o plano lindo que Ele tem para a sua história de vida. Mas a sua vida e a minha, ela precisa ser pautada primeiro com a aliança que nós temos com Deus. Independente de uma igreja, do pastor, do discipulador, do líder de célula, a tua primeira aliança e a minha, ela tem que ser com Deus. É aquilo que nós aliançamos com Ele. Porque dependendo de quem e com quem você está compromissado, os teus compromissos, eles podem promover crescimento, mas eles também podem destruí-lo. Os teus compromissos, dependendo de quem e com que você está compromissado. Isso pode te promover crescimento espiritual, ou pode te destruir. Eu vou te explicar isso. O texto tem ministrado na vida da equipe, né? Onde nós queremos estar nos próximos 20 anos. Aonde você quer estar espiritualmente daqui 20 anos? É uma outra pergunta do Espírito para você. Os nossos compromissos vão definir aonde estaremos e como estaremos nos próximos 20 anos. Porque você pode se comprometer de querer crescer profissionalmente, ser rico, famoso, mas pode daqui 20 anos estar desapontado, amargurado, infeliz, atentando contra a própria vida, porque não viveu os sonhos que Deus tinha para a tua vida e para a tua história. É uma decisão que ninguém pode tomar por você, tem que ser você mesmo, diante de Deus, é a tua primeira aliança com Ele.
Porque você pode chegar a essa conclusão então de que mais cedo ou mais tarde, a Bíblia diz que o mundo passe a sua concupiscência, os seus desejos enganosos, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. O que você quer? Quer crescer? O crescer dói, mas o não crescer dói mais ainda, né? O Rick Warren vai dizer no seu livro, aliás, eu não sei se tem lá na livraria, Uma Vida com Propósito. Todo mundo está iniciando a fé, precisa ler esse livro. Ele vai dizer o seguinte: nós nos tornamos aquilo com que estamos comprometidos. Nós vamos virando aquilo que nós estamos comprometidos. Com o que você está comprometido? Você vai se tornando isso. Então nós temos a responsabilidade bem definida por Deus quando Ele diz: olha, coloque em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois Deus é quem efetua, é Deus que realiza em você e em mim, tanto querer quanto efetuar. O temor e tremor não é eu e você termos medo de Deus, mas é a seriedade de viver com responsabilidade a nossa vida e o nosso processo de restauração, de cura e de libertação e de crescimento integral na presença de Deus. Temer a Deus é isso, é viver essa vida com responsabilidade. Você saber que quando você anda nessa cidade, no seu trabalho, em qualquer lugar, você é um Jesus andando nessa cidade aí. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus na tua vida. É uma grande responsabilidade, disso, mas é a Bíblia, que está dizendo que eu e você temos que não só ser seguidores, mas ser imitadores de Cristo. É difícil, mas vamos lá, a graça está sobre a nossa vida. Então, por mais que eu não compreendo muitas vezes a vontade de Deus, eu decido não questionar com a pergunta por quê, mas para quê? Então, como eu posso crescer vivendo e respeitando a boa vontade de Deus? O nosso crescimento se dá numa parceria, então, entre o Espírito e nós. E essa ação do Espírito interagindo, Ele que já habita em nós, direcionando a nossa vida, dizendo: anda, você anda, para, você para, liga, você liga, não liga, fica quieto, fala, não fala. O Espírito conduzindo eu e você. Tem essa ação que é minha, mas tem a ação que é do Espírito, tem a ação que é conjunta, é o Espírito comigo e você ali. O nosso crescimento integral, então, ele passa, eu vou dar algumas dicas, pela mudança da nossa mente, crescer com a nossa maneira de pensar. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer, capítulo 12, verso 2, ele diz: olha, rogo-vos, pois, pela transformação da vossa mente, e não vos moldeis aos padrões desse mundo, para que eu e você possamos experimentar qual é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Ele está dizendo que a conversão e a ação do Espírito em nós nos faz ser visto como louco para o mundo, porque o mundo está andando em direção à morte, mas ele diz que o discípulo de Jesus está andando em direção à vida, e o mundo olha para nós e diz assim: é loucura para quem está morrendo, eles estão indo para a morte, estão olhando para... é loucura essa vida de andar com Deus. O mundo não entende, a gente está indo para lá. Diz que a pregação do Evangelho é loucura para quem está indo em direção à morte. Então nós crescemos com a mudança de mente, isso é todo dia, é um exercício, a gente lembrar que agora é a mente de Cristo. É aquela oração: Senhor, tira de mim, esse pensamento não é meu, não me pertence mais, eu quero pensamentos do alto, eu quero as coisas do alto. Nós crescemos também em amor. Deus é a fonte do amor e Ele já habita em nós, mas é verdade que nós estamos sendo lapidados, é um exercício. Por isso que a gente está vivendo aqui com muita intensidade, que aqui o amor ele não para, porque Deus está fazendo em nós e está chegando na vida de alguém. É a nossa maturidade e crescimento que vai sendo testado nessas horas em que nós vamos tendo o nosso amor aperfeiçoado.
É alguém que Deus vai pôr no nosso caminho. Você tem que amar esse camarada aí. Eu fico imaginando aqui, vocês têm que me amar também. A equipe pastoral não são fácil. É um exercício. Mas é verdade. Alguns exercícios aqui, onde nós podemos praticar o amor. Quando você se aproxima do outro, não é só aproximação física, mas é aproximação do coração. Quando você conhece a necessidade do outro, não significa que você vai ser o provedor da necessidade do outro, mas você vai orar por ele, pelas necessidades dele, como irmão dele em Cristo. Isso é um gesto, é uma expressão de amor. Então nós crescemos por meio do amor. Você pode crescer também, e eu também, principalmente eu, com a questão da humildade. Tivemos agora aí o retiro pastoral, gente, eu fiz um estrago lá, eu fiz um estrago no campo de futebol. Mas calma, eu não posso falar, vocês perguntam para o Tércio. É sério, pergunta para o Tércio, porque eu fiz, olha, bom, deixa para lá. Mas pensa assim numa pintura, né? Aí o time era equipe pastoral ali. Mas, bom, deixa para lá. Mas o Tércio, quando eu ia falar o Tércio, Ranulfo, não fala, eu vou falar. Deixa eu trabalhar a sua humildade, né? Aí o Tércio narrou melhor do que eu. Olha, o Ranulfo, essa e essa qualidade, o cara... Ou enfim, depois vocês perguntam. É a humildade sendo trabalhada, entendeu? Deixa os outros falar que você é bom, não fala você. Entendeu? É um exercício. Você deixa os outros falar isso, tá bem? Mas vamos lá, depois o teste fala para vocês. Vamos lá, é um exercício. Nós também crescemos por meio do sofrimento. Você cresce por meio do sofrimento quando você faz do sofrimento uma oportunidade para que o Evangelho seja proclamado, seja pregado. Quando nós olhamos lá Filipenses 1,14, Filipenses 1,14, Paulo está preso. E olha o que ele diz aqui, ó. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão. Paulo preso, sofrendo. Estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O sofrimento de Paulo estava gerando motivação nos discípulos para continuar pregando. Paulo, a tua prisão, teu sofrimento, cara, ó. Esse negócio injetou na gente aqui uma coragem para continuar falando de Jesus. Que negócio legal. Porque você e eu corremos o risco de pegar o sofrimento, de nos fazer de vítima na hora do sofrimento. A dor pode ser legítima, verdadeira, não se discute isso. Mas você tem a oportunidade de glorificar a Deus no meio do seu sofrimento. Amém? O sofrimento, então, é um instrumento para o crescimento. Você e eu temos essa opção. Mas podemos crescer por meio dele. A forma como lidamos com o sofrimento vai servir de exemplo para os outros. Então, o testemunho, eu gosto muito desse testemunho que um pastor, quando ele sofreu, ficou enfermo por conta de um câncer. Ele hospitalizado e a igreja toda comovida com a sua doença e orando por ele. Alguém um dia foi visitar esse pastor no hospital e falou: pastor, a igreja está muito acesa, orando e crendo que Deus vai curar a vida do pastor. A gente está junto nesse negócio aqui. E aí o Espírito já tinha ministrado no coração do servo, ele falou: então tá, você vai dizer para a igreja lá que eu amo eles, mas vamos combinar uma coisa, a gente precisa aliançar uma coisa aqui, que se Deus me curar, vocês vão ver a glória de Deus, mas se Ele não me curar, eu vou ver a glória de Deus. É saber que Deus é Senhor de todo tempo da nossa vida, da nossa história. Se Jesus cura, a igreja glorifica e vê a glória. Se não cura, glória. Tudo termina em glória. Um outro testemunho. O seu testemunho por meio do sofrimento, ele pode salvar alguém.
Quando eu atendo algumas pessoas aqui na Monte Serra pela primeira vez, eu sempre pergunto, me conta a tua história de conversão. Eu não lembro se foi 2014 ou 2015 que eu atendi uma pessoa e eu perguntei para ela, como é que foi a tua história de conversão? E ela disse, pastor, me converti em um velório. Foi mesmo? Conta para mim. Ela disse, não, eu estava no velório, é uma irmã da nossa igreja, a Larissa Irigaray, que tinha perdido o filho. E ela falou, eu estava num velório, e eu estava olhando aquela mãe sepultando o seu filho. Pastor, quando eu olhei para aquela mulher, eu falei, Deus existe, Ele habita nessa mulher aí. Eu quero esse Deus para a minha vida. E ela falou, pastor, eu sou mãe, eu imagino o que é, mas tem alguma coisa diferente nessa pessoa aí. Entregou a vida para Jesus assim. Se converteu por meio do sofrimento de alguém, da dor legítima. Mas Deus estava salvando por meio do sofrimento. O Tércio contribuiu agora à tarde comigo e me mandou um texto que foi muito, muito feliz mesmo, Tércio. Hebreus 5:8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Está falando de Jesus, da sua experiência de ter aprendido por meio do sofrimento. Quem que é o nosso modelo, igreja? Jesus. Eu e você podemos ou não aprender por meio do sofrimento? Aí eu me apaixonei mais ainda pelo 9, porque aí eu não parei, ó. E uma vez aperfeiçoado, ei Jesus, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que nele obedecem. Demais isso aqui. Ele passa pelo sofrimento para se tornar a minha e a sua fonte, querido. Então a história de sofrimento na nossa vida, a gente vai se tornar fonte para alguém, vai ter palavra de esperança para alguém. É modelo, é Jesus, está aqui. Amém? Ele foi aperfeiçoado na sua humanidade por meio do sofrimento. Nós podemos crescer também com o cuidado do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, né? Então pensa numa igreja saudável, essa daqui, Monte Serra. Tem de tudo aqui, corrida, karatê, jiu-jitsu, e mais. Tênis, futebol, bicicleta, né? Então assim, é responsabilidade sua cuidar do seu corpo, que é templo do seu espírito, que é templo do Espírito Santo. Você precisa cuidar desse corpo aí. Porque se você for antes da hora, você não pode culpar Deus não. Entendeu? É responsabilidade sua, é templo do Espírito. Você tem que fazer alguma coisa. Tudo que é excesso de peso que está aí, que não te pertence, tem que sair esse negócio. Como é que vai ser uma outra história, se é a caminhada, se é a corrida. Você tem que fazer essa resolução, eu estou falando sério, você tem que fazer essa resolução diante de Deus. Faz parte da sua restauração e do seu crescimento. Eu e você podemos crescer na intimidade com a palavra de Deus, não só lendo a palavra, mas deixando a palavra te ler. É diferente. Quando você lê a palavra, somente lê a palavra, isso é religiosidade. Mas quando você lê a palavra, e a palavra lê você, isso é espiritualidade saudável. Porque a palavra vai apontar coisas em você, que você precisa de ajuste do Espírito. Então nós gostamos muito de ouvir a palavra, nada contra ouvir o Ed René, Ricardo Goldin, Jeremias Pereira, Pascoal Piragini, eu escuto esses caras, mas não faz diferença. Não vai fazer diferença se eu ouvir e não colocar em prática aquilo que Deus falou comigo. Não faz, né? A gente não pode centralizar a nossa espiritualidade no outro, daquilo que o outro nos diz. Não, o Espírito tem que ter um filtro dentro de nós. E aquilo que o Espírito falou com você é com você. As suas decisões vai ser lá no quarto. Você, a palavra e o Espírito. Que você não precisa de um chiqueiro para ouvir o Espírito. Esse é o poder então da palavra que nos sonda no mais profundo do nosso ser e revela a verdade do nosso coração, quem de fato somos. Nós somente não devemos ser tocados pela palavra, comovidos por ela,
mas entender que a palavra tem o processo de nos santificar em toda a verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8:32. Conhecereis essa verdade tem poder, querido, de quebrar suas algemas, de te libertar. Nós somos bons às vezes em dar desculpas para não crescer. Às vezes a desculpa de que a mensagem não é boa, o louvor não é bom, a ferramenta não é boa. Já tive com gente aqui que foi embora da Monte Serra porque disse que aqui não tinha EBD, Escola Bíblica Dominical. É mesmo, foi embora. Eu tentei mostrar as outras ferramentas para o crescimento, não. Essa igreja aqui está fora do rumo e prumo, não tem EBD. É gente que em Deus uma ferramenta, mas a ferramenta não muda ele. Quantas áreas da nossa vida ficam estagnadas, paradas, não avançam pela desculpa de que não temos tempo. Quando você já foi questionado, quando é que você vai liderar uma célula? Quando é que você vai discipular alguém e ser discipulado? E a resposta é: eu não tenho tempo. Quando não, olha, eu não estou preparado para isso. Quando não, as outras desculpas, olha, eu tenho outras prioridades. Eu atendi uma pessoa aqui que foi muito interessante, eu vou contar essa história e fecho. Ela chegou aqui, pastor, essa Monte Serra é uma igreja de transparência. Que bom, e eu quero ser isso aqui com você nessa sala. Eu falei, é mesmo. E ele falou, pastor, eu quero falar toda a verdade. Eu falei, cara, fala mesmo, eu quero ouvir. Faz bem, né? Eu falei, pastor, olha as minhas prioridades. E ele começou a falar. Eu falei, põe aí para mim na folha aí. Primeiro lugar na tua vida, o que você mais ama? O que você mais gosta? Que você tem, né, desejo? Pastor, é dinheiro. Dinheiro. E depois, pastor, eu gosto da minha casa. Ou casa boa, viu, que eu moro. É mesmo. Mas eu gosto de viajar, pastor. Se não gosta de viajar, é comigo também. Eu gosto de carro. E foi. Gente. E eu falei, onde está Deus aí nessa lista aí? Foi aparecer mais ou menos, gente, lá para o 6º ou 7º lugar. O pastor está aqui, essas são minhas prioridades. Eu falei, obrigado pela sua transparência. Mas agora deixa eu ser transparente com você. Essas tuas prioridades aqui vai te levar para o inferno. Você vai morrer abraçado com o capeta. Porque o diabo, ele está destruindo o plano maravilhoso que Deus tem para a sua história de vida. Quando as prioridades estão invertidas, você pode estar indo em direção à morte. Mas o Espírito quer abrir os nossos olhos nessa noite, para nos levar em direção à vida, amém? O que Deus está te dizendo e o que você vai fazer a respeito disso. Deus está nos desafiando a assumir a nossa responsabilidade pela nossa restauração, pelo nosso crescimento integral. E essa responsabilidade, ela é intransferível, querido. Ela é sua, pois é a sua vida que está em questão. É o privilégio de buscar essa experiência de assumir a responsabilidade pela sua restauração e crescimento integral. Você não pode entregar isso para outra pessoa. Agora, uma vez que você assume a sua responsabilidade diante de Deus, Deus vai colocar pessoas da sua história de vida para te ajudar no seu processo daquilo que você precisa viver diante de Deus. Eu quero orar com você, não só eu, mas tem todo um time aqui, um grupo muito poderoso, irmãos amados, que querem orar com você. O que o Espírito falou com você? Você pode reconhecer aqui nessa noite de que o Espírito está dizendo para você que tem coisas na tua vida, no teu coração que precisa de cura de Deus, precisa de restauração de Deus. Tem alguém aqui que daqui a pouco você precisa não só perdoar alguém, mas você também precisa pedir perdão.
Isso são passos de fé, de crescimento. Você precisa remover a mágoa, o ressentimento que está te consumindo aí no teu coração. O Espírito está te dizendo, essas coisas não te pertencem mais. O Espírito habita aí. Você precisa liberar pessoas do mundo espiritual, lembrando que se você não faz isso, você fica preso junto com ela também. Eu gosto de dizer que a falta de perdão é como um copo de veneno que você deu para o outro beber, mas quem está morrendo é você. O que Deus precisa promover de cura? Você precisa sair da negação, reconhecer isso diante de Deus. Você precisa reconhecer que seus compromissos estão distantes dos valores do reino de Deus. Como é que está a tua lista de prioridade? Pai, nós agradecemos pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Nós queremos agora não só consagrar a vida de cada um dos Teus filhos e filhas aqui na frente, pedir que o Teu poder restaurador, renovador, que faz tudo novo, Pai, manifesta agora na vida. Ó Deus, no coração, em cada área que está sendo entregue agora ao Senhor, faz isso no poder do Teu Espírito. Pai, ajuda-nos a crescer na Tua presença, nos ajuda a ser parecido com Teu Filho Jesus. Senhor, nos leva mais alto, nos leva mais adiante, Senhor, continua moldando a nossa história, transformando a nossa vida, no poder, na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus. Pai, nós clamamos agora, por cada ferida aqui exposta, aberta, sangrando. Senhor, nós pedimos o Teu bálsamo agora, a Tua cura. Cura os Teus filhos e filhas no poder do nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus. Faz isso, Pai, na autoridade do Teu Filho amado. Nós clamamos por isso em nome de Jesus.